Você é estéril, precisa aceitar minha amante grávida em casa, disse meu marido. Eu entreguei o divórcio e a chave da minha casa. Dias depois, ele implorou para voltar. A frase dele, carregada com o peso de uma sentença final e a frieza de um bisturi mal afiado, ainda ricocheteia nas paredes da minha memória. Sofia, você é estéril. Precisa ser prática. A Vanessa está grávida, e ela vai morar aqui conosco. Ricardo disse isso sem me olhar nos olhos, a voz calculadamente neutra, enquanto ajeitava a gravata como se estivesse se preparando para mais um dia banal no escritório, e não para demolir 15 anos de uma vida a dois. Eu tinha 38 anos na época. 15 anos casada com o Ricardo, o homem que eu conheci na faculdade, o meu primeiro e, até então, único amor. Nossa jornada tinha sido como a de tantos casais, o namoro efervescente, o noivado cheio de planos, o casamento simples, mas transbordando de esperança. E o sonho, o sonho de ter filhos. Um sonho que, com o passar dos anos, se transformou numa dolorosa peregrinação por consultórios médicos, exames invasivos e uma montanha-russa emocional de esperanças frustradas. Infertilidade sem causa aparente. Esse foi o veredito final de um dos últimos especialistas que consultamos, uns 2 anos antes daquele dia fatídico. Um diagnóstico vago, que para mim soava mais como uma falha minha, uma incapacidade fundamental. Ricardo, na época, pareceu solidário. Abraçou-me, disse que encontraríamos uma solução, que o importante era estarmos juntos. Mal sabia eu que, por trás daquela fachada de compreensão, ele já tecia outros planos, bem mais cruéis e egoístas. A casa. A casa. Não era um palácio, mas era o nosso refúgio, o símbolo das minhas conquistas. Um sobrado charmoso num bairro tranquilo, que eu comprei com o suor do meu trabalho como arquiteta, anos antes de sequer pensar em me casar. Ricardo veio morar comigo depois do casamento, e embora ele contribuísse com as despesas do dia a dia, a casa, no papel e no meu coração, sempre foi minha. Era o meu porto seguro, o lugar onde eu planejava ver meus filhos, biológicos ou não, crescerem. Naquela manhã, o sol entrava preguiçoso pela janela da cozinha, iluminando os restos do café da manhã que Ricardo mal tocou. Ele andava estranho há meses. Distante, irritadiço, sempre com reuniões até tarde ou viagens de trabalho inesperadas. Eu, imersa na minha própria tristeza e na luta contra a infertilidade, demorei a perceber os sinais. Ou talvez, no fundo, eu não quisesse vê-los. A negação é um cobertor quente e perigoso. Ele escolheu o momento do café da manhã, um sábado, para desferir o golpe. Eu tinha acabado de comentar sobre uma nova clínica de fertilização que uma amiga havia recomendado, uma faísca de esperança tentando acender em mim. Foi quando ele, sem qualquer preâmbulo, soltou a bomba sobre Vanessa, sua colega de trabalho 20 anos mais nova, e a gravidez dela. O mundo parou. O cheiro do café fresco, o barulho distante do trânsito, tudo se tornou um zumbido indistinto. A única coisa nítida era a figura de Ricardo, ali, na minha frente, falando sobre responsabilidade, o direito dele de ser pai, e a solução mais lógica, trazer a amante grávida para dentro da minha casa. Como você pode, foi tudo o que consegui dizer, a voz embargada, as lágrimas começando a queimar meus olhos. Sofia, seja razoável, ele disse, com aquela calma irritante que ele usava quando queria me fazer sentir como uma louca descontrolada. Tentamos por anos, gastamos uma fortuna, e nada. Eu quero ser pai. A Vanessa pode me dar isso. E você, bem, você é estéril. É um fato. Não adianta lutar contra a realidade. Estéril. A palavra saiu da boca dele com uma facilidade cruel, como se estivesse lendo um diagnóstico num pedaço de papel, e não falando da mulher com quem dividiu a cama e os sonhos por uma década e meia. Ele não mencionou os exames dele, que também mostravam algumas questões, como os médicos educadamente chamavam. Não, a culpa, na narrativa distorcida dele, era inteiramente minha. E você acha que a solução é trazer sua aventura para a minha casa? Para o meu lar? Para dormir na minha cama, talvez, a minha voz começou a tremer de raiva, uma fúria gelada subindo pela espinha. Não seja dramática, Sofia. Podemos nos organizar. Você ficaria com o quarto de hóspedes. Pense nisso como uma família moderna. Você poderia até ajudar a cuidar do bebê. Seria bom para você, te daria um propósito. Um propósito. Aquele homem, que eu amei com todas as minhas forças, estava me oferecendo o papel de babá do filho da amante dele, na minha própria casa, como um prêmio de consolação pela minha inutilidade biológica. Naquele instante, algo dentro de mim se partiu. Não foi um estilhaçar ruidoso, mas um clique silencioso, como uma peça que se solta e permite que todo o mecanismo desmorone. A dor era excruciante, uma faca girando no meu peito. Mas, por baixo dela, uma nova sensação começou a emergir, uma clareza fria e cortante. Levantei-me da mesa, as pernas um pouco trêmulas, mas a coluna ereta.
Ricardo me observava, talvez esperando as lágrimas, os gritos, a súplica. Ele teria um show, mas não o que esperava. Caminhei até o escritório, o pequeno cômodo onde eu guardava meus documentos importantes. Abri a gaveta e tirei de lá um envelope pardo. Eu havia preparado há algumas semanas, quando as suspeitas sobre as reuniões tardias de Ricardo se tornaram fortes demais para ignorar. Meu advogado tinha sido discreto e eficiente. Voltei para a cozinha. Ricardo ainda estava lá, tomando um gole de café, a expressão presunçosa de quem acredita ter o controle total da situação. Sabe, Ricardo, comecei, a voz surpreendentemente calma, quase doce. Você tem razão em uma coisa. Precisamos ser práticos. Ele sorriu, um sorriso vitorioso. Sabia que você entenderia, meu amor. Entendo perfeitamente, continuei, colocando o envelope sobre a mesa, bem na frente dele. Aqui estão os papéis do divórcio. Já estão assinados por mim. Falta só a sua assinatura. O sorriso dele congelou. Os olhos arregalaram-se, a xícara de café parou a meio caminho da boca. O quê? Sofia, você não pode estar falando sério. Depois de tudo o que passamos? Tudo o que eu passei, você quer dizer, corrigi. E sim, estou falando muito sério. E já que estamos sendo práticos, fiz uma pausa dramática, saboreando o momento, a Vanessa pode vir morar aqui, sim. Mas ela virá como sua esposa, ou sua amante, ou o que quer que ela seja. Porque você, Ricardo, tem exatamente 1 hora para fazer suas malas e sair da minha casa. Sua casa, ele riu, um riso nervoso, incrédulo. Nossa casa, Sofia. Construímos esta vida juntos. Não, Ricardo, eu disse, pegando a chave da porta da frente que estava sobre o balcão e balançando-a suavemente. Esta casa é minha. Comprei e paguei por ela muito antes de você sequer sonhar em dividir o mesmo teto que eu. Está no meu nome. Unicamente no meu nome. Você é, legalmente falando, um convidado. E sua estadia, meu caro, acaba de ser revogada. A transformação no rosto dele foi algo digno de um filme de terror. A arrogância deu lugar ao choque, depois ao pânico. Ele gaguejou, tentou argumentar, falou sobre nossos investimentos, nossos planos. Seus planos, Ricardo, claramente mudaram, retruquei, impassível. E os meus acabaram de se alinhar com a nova realidade. Você tem 1 hora. O relógio está correndo. Se precisar de ajuda para carregar as malas, sugiro que ligue para Vanessa. Afinal, ela é jovem e, presumo, cheia de energia para ajudar o futuro pai do filho dela. A hora que se seguiu foi um borrão de acusações, súplicas patéticas e uma tentativa frustrada de me fazer sentir culpada. Ele vasculhou gavetas, enfiou roupas de qualquer jeito em malas, os ombros curvados, a postura antes tão arrogante agora murcha. Eu observei tudo do sofá da sala, tomando uma xícara de chá, sentindo uma mistura estranha de dor profunda pela perda do homem que eu pensei que ele era, e um alívio amargo por me livrar do monstro que ele havia se tornado. Quando ele finalmente saiu, arrastando suas malas e sua dignidade em farrapos, não olhou para trás. Bateu a porta com uma força que fez os vidros tremerem. E então, o silêncio. Um silêncio pesado, denso, mas, pela primeira vez em muito tempo, um silêncio que era só meu. Chorei. Chorei por horas, pela morte do meu casamento, pelos filhos que não tive com ele, pela traição, pela crueldade. Mas, em meio às lágrimas, uma pequena semente de força começou a brotar. Eu tinha perdido um marido, mas talvez tivesse reencontrado a mim mesma. Nos dias seguintes, mergulhei no trabalho, nos projetos que havia negligenciado. Contratei um novo advogado para acelerar o divórcio. Bloqueei o número de Ricardo, ignorei os e-mails e as tentativas de contato através de amigos em comum. Mudei as fechaduras da casa, uma medida talvez exagerada, mas que me deu uma sensação de segurança e controle que eu não sentia há anos. Soube, por uma amiga em comum que não conseguiu se conter, que Ricardo e Vanessa haviam alugado um apartamento minúsculo e caro no centro da cidade. Vanessa, aparentemente, não estava achando a vida de futura mamãe com um homem comprometido tão glamourosa quanto imaginara, especialmente agora que o comprometido não tinha mais uma casa espaçosa para oferecer. Cerca de 2 semanas depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com cautela. Era Ricardo. A voz dele era um fiapo, embargada pelo choro. Sofia, por favor, preciso falar com você. É urgente. Senti um calafrio. O que você quer, Ricardo? É a Vanessa, o bebê, ele soluçava tanto que mal conseguia formar as frases. O bebê nasceu, mas ele não é meu, Sofia. Não é meu. Um silêncio se instalou na linha, quebrado apenas pelos soluços dele. Eu não sabia o que dizer. Uma parte de mim, a parte ainda ferida e magoada, sentiu uma pontada de satisfação sombria.
A outra, a parte que ainda lembrava do jovem idealista por quem me apaixonei, sentiu uma sombra de pena. Como você sabe? Perguntei, a voz neutra. O tipo sanguíneo, não bate. E ele não se parece nada comigo. Vanessa confessou, ela me usou, Sofia. Ela só queria um pai para o filho dela, alguém para bancar as despesas. E agora ela me largou. Pegou as coisas dela e foi embora com o bebê e o verdadeiro pai. Me deixou sem nada. Sem nada. A ironia era quase palpável. Ele, que havia tentado me deixar sem nada, sem dignidade, sem autoestima, sem meu lar, agora provava do próprio veneno. Eu sinto muito por você, Ricardo, eu disse, e era verdade, de uma forma distante e clínica. Ninguém merece ser enganado dessa forma. Sente muito, ele gritou, a voz esganiçada. Sofia, eu não tenho para onde ir. Eu perdi tudo. Você precisa me ajudar. Me deixa voltar para casa. Eu te amo, Sofia. Eu cometi um erro terrível, eu sei. Fui um idiota, um canalha. Mas eu aprendi a lição. Por favor, me dá uma segunda chance. Ele implorou. Implorou com a mesma intensidade com que havia me humilhado. Falou sobre nosso passado, sobre os bons momentos, sobre como sentia minha falta, sobre como a vida sem mim era um inferno. Tentou todas as táticas de manipulação que conhecia, apelando para minha compaixão, para minha antiga afeição por ele. Deixei que ele falasse, esvaziasse todo o seu desespero. Quando ele finalmente parou, ofegante, esperando minha resposta, respirei fundo. Ricardo, comecei, e a calma na minha voz pareceu surpreendê-lo. Você me disse que eu era estéril e que precisava aceitar sua amante grávida na minha casa. Você destruiu 15 anos de casamento com uma crueldade que eu jamais imaginei que você fosse capaz. Você tentou me tirar a minha dignidade, o meu lar, a minha paz. Mas eu me arrependo, Sofia. Juro que me arrependo, ele suplicou. Eu não duvido que você se arrependa, Ricardo. Especialmente agora que a sua solução prática se mostrou um desastre. Mas o seu arrependimento não apaga a dor que você me causou. Não apaga a traição. Não apaga as palavras que você usou. Fiz uma pausa, reunindo minhas forças para as palavras finais. Você queria ser pai a qualquer custo, lembra? Pois bem, parece que o universo tem um senso de humor bastante peculiar. Você não é pai. E você não tem mais uma esposa, nem uma casa para onde voltar. Pelo menos, não está. Sofia, não, por favor, a voz dele era um sussurro quebrado. Adeus, Ricardo. Desejo que você encontre o seu caminho. Mas ele não será mais ao meu lado. Desliguei o telefone. E, pela primeira vez desde aquela manhã fatídica, senti uma paz genuína me invadir. Não era alegria pela desgraça dele, mas a tranquilidade de quem finalmente encerrou um ciclo doloroso. O divórcio saiu alguns meses depois, sem maiores complicações. Ele não contestou nada, não tinha como. A casa continuou sendo meu refúgio, meu santuário. Pintei as paredes, mudei os móveis, exorcizei os fantasmas do passado. Voltei a sonhar com a maternidade, mas de uma forma diferente, mais madura. Talvez uma produção independente, talvez adoção. O tempo diria. Hoje, quase um ano depois, estou bem. Mais forte, mais ciente do meu valor. Ricardo, pelo que soube, continua tentando se reerguer, pulando de emprego em emprego, morando de favor. Às vezes, uma pontada de melancolia me atinge quando lembro do que fomos. Mas logo passa. Porque a Sofia que ele destruiu deu lugar a uma Sofia que ele não conhecia, uma mulher que, mesmo marcada pela dor da infertilidade e da traição, descobriu que sua maior força residia em sua capacidade de se reerguer e, principalmente, de não aceitar migalhas de ninguém. Nem mesmo do homem que um dia ela amou. A vida, afinal, continua. E a minha, finalmente, estava livre para florescer, nos meus próprios termos.